Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui nesse cenário improvisado, num lugar diferente, porque onde eu gravo, infelizmente, tá com o ar-condicionado estragado, não tá gelando e nesse verão fica impossível ficar lá sem nenhuma refrigeração. Então tô aqui, espero que o áudio não fique captando muito os barulhos lá de fora, principalmente o barulho do ar-condicionado do vizinho, que aqui fica bem alto. Se ficar muito ruim pra vocês, me desculpa, eu tentei fazer o melhor possível. Hoje é um vídeo em homenagem a Tolkien, em homenagem ao autor da história tão conhecida do Senhor dos Anéis, da trilogia, do Hobbit, do Silmarillion, de tantos outros livros, que hoje, no dia que eu estou gravando, não no dia que o vídeo vai sair, no dia 3 de janeiro, completaria 125 anos, e aí tem uma comoção de fãs da internet, fazendo várias comemorações online pro aniversário de 125 anos de Tolkien, e junto dessa corrente eu tô aqui para fazer um vídeo dizendo o quanto essa figura foi importante e é importante ainda hoje, e o quanto suas obras representaram e inspiraram tantas outras, tanto livro, quanto jogo, quanto filme, enfim, vamos lá. J.R.R. Tolkien foi autor primeiro do Hobbit, os filmes que saíram agora, a trilogia de um livro só. Esse foi o primeiro livro dele lançado sobre a Terra-média, um livro que demorou ali uns 10 anos para fazer muito sucesso, mas que quando fez a editora logo pediu para ele, olha, me dá um outro título, um livro que era para ser para crianças, um livro que foi indicado para crianças, que se eu não me engano o filho do editor falou, olha, esse livro aqui tá dado para as crianças de 10 anos. E na verdade conquistou uma legião de fãs e uma legião de fãs mais velhos. E o Hobbit é a história que inicia a saga da terceira era da Terra-média, a Era do Anel, a Era de Sauron, a Era dos Hobbits. E a aventura de Bilbo foi quando tudo começou de fato, não só cronologicamente. Ele realmente não fez uma pré-história depois que a trilogia deu certo, ele começou com o Hobbit. E aí quando a editora me falou, me dá um outro livro, primeiro ele ofereceu um rascunho do Silmarillion, que na verdade é um livro que conta da criação da Terra-média, como todos os povos surgiram e as primeiras histórias. Mas o editor na época não gostou, não quis muito, e aí ele veio com a ideia então de continuar a história dos Hobbits, e daí surgiu O Senhor dos Anéis, que era para ser um volume único, não 3, mas por questões de impressão virou uma trilogia, a história foi dividida em 3 pedaços, e ele demorou mais de 10 anos também, não lembro se 12 a 14, não lembro exatamente a quantidade de anos, mas ele demorou mais ou menos por aí para escrever esse livro, que foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, e por isso tem várias referências e mensagens que são inspiradas no que ele viveu na Primeira Guerra e o que ele estava vendo da Segunda Guerra também. Mensagens sobre amizade, sobre o que realmente importa, sobre a ambição dos homens, a ambição dos seres, e como as pessoas, os seres mais humildes, que são ali os hobbits, na verdade, podem ser a salvação, e seres que não têm nenhuma grande ambição material ou qualquer coisa desse tipo, que na verdade são os únicos que conseguem salvar ali a Terra-média do grande mal. E com o Senhor dos Anéis, então, Tolkien estourou, virou um ícone, embora ele não gostasse muito e não entendesse muito porque as pessoas achavam ele assim um ícone, ele preferia ficar na dele, escondidinho, não aproveitar a fama que ele teve ali no final da vida dele. E embora Tolkien não gostasse da ideia de ter adaptações para suas obras, O Senhor dos Anéis foi adaptado primeiro numa animação. Se você não sabe, existe sim uma adaptação em animação para O Senhor dos Anéis, que inclusive eu assisti antes de assistir a trilogia. Eu era pequena e eu achei legal, e tem muitas coisas, cenas muito parecidas realmente, mas é bem mais curtinho, obviamente, porque é tudo junto numa animação só. E depois Peter Jackson, declarado fã nerd de O Senhor dos Anéis, conseguiu finalmente que a New Line Cinema aceitasse o seu projeto de fazer o filme com uma trilogia, não 2 ou um filme só, mas um filme para cada livro, o que foi maravilhoso. Isso numa época em que não era famoso ainda, você dividir um livro só em vários filmes. E o Hobbit então conseguiu a façanha de dividir um livro deste tamanho, super rapidinho, em 3 filmes. Depois a gente fala sobre isso. A trilogia dos Senhor dos Anéis foi muito aclamada, muito bem feita, muito bem aceita, e conseguiu trazer todo aquele público que já era fã dos livros para o cinema e conseguir toda uma nova geração de fãs, o que incluía a mim. Eu era uma criança quando assisti o primeiro Senhor dos Anéis e foi uma virada na minha vida, foi aos poucos tornando realmente a minha obra favorita, ali depois com todos os outros livros, mas foi realmente muito importante
quando foi lançado. A Sociedade do Anel foi lançada em 2001 no cinema, no final de 2001, o que faz com que tenha completado 15 anos recentemente do seu lançamento. O Retorno do Rei, que foi o terceiro filme da saga, conseguiu 11 Oscars, não que Oscar seja necessariamente representação de sucesso ou de qualidade extrema de um filme, mas dá pra ver que ele não era só um filme pra agradar fãs, ele foi um filme muito bem feito tecnicamente também. Depois de muitos anos de rumores em fóruns e depois mais pra frente em Orkut, finalmente veio o Hobbit, de novo com Peter Jackson, e infelizmente o Hobbit, embora seja, acho legal, acho bom ver, mas entendo que como produto pro cinema ele não é tão bom. A história se estica demais, se prolonga demais, e mesmo com tanto tempo eles ainda precisaram fazer umas modificações, quiseram colocar ali uma elfa que não existia, um romance que não tem, entre anão e elfa, deixa pra lá. Mas apesar de eu não achar um filme ruim, eu acho que a adaptação foi aquém do que eu esperaria como fã. Mesmo assim, Tolkien continua sendo influência pra muita gente. Ele é uma influência enorme, se não a maior influência do autor das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, e ele diz isso o tempo todo, que Tolkien realmente, as obras de Tolkien são realmente a maior inspiração dele para criar o mundo de Gelo e Fogo. E tudo bem, a história é diferente, tem outras nuances, o modo dele de abordar a história é completamente diferente, ele é muito mais cruel, e não digo só por matar não, porque as pessoas também morrem, mas porque Tolkien é muito mais poético. E tudo isso faz sentido, porque Tolkien sempre gostou de línguas, ele criou línguas. Mas Dothraki o George R. R. Martin também criou? Não, Dothraki foi criado por um linguista específico para a série. O Tolkien era um filólogo, ele estudava línguas, ele sabia várias línguas, ele estudava todas elas e ele fez questão de criar línguas élficas completas. O Quenya e o Sindarin são línguas com gramática, feita por ele, a pronúncia ele criou, ele fez todo o estudo e dizem que inclusive foi muito a partir dessas línguas que ele conseguiu criar todo esse universo. Não só isso, ele criou alfabetos, tanto alfabetos élficos quanto alfabetos das runas. Tolkien criou um universo 100% completo e, como eu falei, a língua dele é muito mais poética. Para algumas pessoas, inclusive, talvez o livro seja um pouco mais chato de ler, mas se você gostar e se você entrar nessa fantasia, é um universo muito bonito, muito completo, que povos extremamente diferentes te convencem, são bem construídos e conversam, porque ele pensou na criação deles, porque com o Silmarillion, que é o livro que ele pensou antes do Senhor dos Anéis, ele escreveu a construção de toda a Terra-média. E embora ele tenha demorado 40 anos para escrever, a publicação desse livro tenha sido depois da sua morte, foi publicado pelo seu filho, Christopher, que teve que, na verdade, fazer a última revisão que não tinha sido feita e preencher algumas lacunas, mas ele realmente, claramente, se dedicava a pensar aquele universo como se ele vivesse dentro. Não é à toa que essa história inspirou também Dungeons & Dragons, um RPG super famoso que inspirou tantos outros produtos, séries, jogos, filmes. Tudo isso tem como uma raiz Tolkien. E é por isso que eu admiro muito Tolkien, é por isso que eu gosto tanto dessas obras, especialmente a Terra-média. Se você nunca leu nada do Tolkien, tem outros livros, como eu falei, tem o Silmarillion, que ainda é a Terra-média, tem Contos Inacabados, Filhos de Húrin, Mestre Gil-de-Ram. Se você quiser curtir mais desse autor, ainda tem muito mais além desses 4 livrinhos básicos que foram adaptados para o cinema. Isso é um comentário, eu não vou me aprofundar nessa questão da adaptação, mas eu acho que a trilogia foi muito bem adaptada assim, tem muita coisa diferente, tem muita coisa que mudou, tem algumas coisas que eu acho que não precisavam ter mudado, ou que podiam ter entrado no filme, mas hoje, mais maduro e tendo trabalhado também nesse meio, eu entendo que é uma adaptação justamente porque é uma nova linguagem, um novo formato, um novo público, um novo tempo, é uma nova experiência, e ler o livro nunca será o que é estar na sala de cinema, e por isso você tem que fazer algumas mudanças. E é isso, gente, eu não vou aprofundar mais, eu só queria dizer um apanhado geral mesmo do porquê que eu admiro tanto Tolkien, porque eu acho que as suas obras são tão importantes, e um apanhado muito geral sobre suas obras mais conhecidas aqui, que já foram adaptadas. E se você quiser que eu aprofunde qualquer um desses assuntos em outro vídeo, deixa aqui no comentário, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!